origem da igreja. Lembra o tema passado que foi sobre missões? Querendo ou não, a gente vai ter que tocar algumas coisas do trimestre passado. Você fala, mas eu já ouvi isso. Mas faz parte da igreja. Então isso faz parte da igreja. E principalmente que é a origem da igreja. Como é que tudo começou? Onde começou? Quem veio primeiro? Enfim, vamos estudar tudo isso nesse trimestre. E a lição está muito legal. Está muito gostosa porque você vai aprender a origem da igreja, a imagem bíblica da igreja, a natureza da igreja, a igreja e o reino de Deus, a missão da igreja de Cristo, a igreja, organismo e organização, que são duas coisas diferentes, o ministério da igreja, a disciplina da igreja, o batismo. Muitas vezes vocês não sabem o que é batismo, principalmente eu, quando eu comecei na igreja, batismo, não sabia nem o que era batismo, mas para participar da igreja, que a igreja exigia ser batizado, eu me batizei, mas não sabia nem por que eu estava me batizando. Então, nessa revista, vamos aprender o que é o batismo, para que serve o batismo, o que é que o batismo faz na nossa vida. Vamos estudar tudo isso. A ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja, o culto da igreja cristã, o papel da pregação no culto e o poder de Deus na missão da igreja. Então vamos aprender tudo isso nesse trimestre aqui, que está muito gostoso a lição. Você vai ver que está suave, está muito leve a lição. Então aguce seus ouvidos, aguce seu coração para que possa guardar aquilo que a igreja é. O que é a igreja? Você já perguntou para você, o que é a igreja? Sou eu, não é você não. Igreja, o que é a igreja? Instituição, igreja. O que é o organismo da igreja? Então vamos aprender tudo isso, vai ser legal. Vamos lá para o nosso texto áureo. Vamos recitar numa só voz o texto áureo? Tá aí, quem não tem a lição tem Atos 2:38. Diz assim: disse-lhe Pedro, arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. A verdade prática diz assim: a igreja, aleluia, vamos gente, a igreja é a filha de Deus, comprada com sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo. Aleluia, você foi comprada pelo grande poder de Deus, o sangue do Senhor Jesus, vertido ali na cruz. A nossa leitura bíblica diz assim, vou ler para vocês. Cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som, como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Ouvindo eles isso, compungiram-se o seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Essa é a promessa maravilhosa. Depois que Jesus foi assunto ao céu, ele deixou essa promessa que chegou até nós. A apresentação da lição diz assim, irmãos: o objetivo dela, descrever a trajetória do povo de Deus na Bíblia e na história. Segundo, apresentar a igreja como cristã divina. Terceiro, identificar a igreja como a comunidade dos salvos. Vocês já pensaram nisso, irmãos? Será que tem ajuntamento no Novo Testamento, no Velho Testamento? Ou no Antigo Testamento? Como eles se ajuntavam? Como era reunido eles? Ou também no Novo Testamento? Como é que eles se reuniam? Como foi primeiro chamado igreja realmente? Alguém lembra? Isso, ali em Atos. E no Novo Testamento? Ou no Velho? Aleluia, então é um ajuntamento. Um ajuntamento é o quê? É uma congregação, uma assembleia, né? É uma reunião. É uma reunião onde todo mundo pode falar, pode reivindicar. Geralmente, já vê esse sindicato que tem por aí? Aquilo ali é o quê? É uma assembleia.
E quando o cara está dirigindo, o presidente, ou quem está com o microfone na mão que está dirigindo, ele vai explanar algumas coisas que é necessário ou que está precisando naquele momento, naquela congregação ali, naquela assembleia. E você tem o voto, tem o poder de voto, de querer ou não. Então essa assembleia realmente é para isso, para fazer com que você e eu tenhamos palavras, uma votação firme, ou uma votação de negação ou positivo, que geralmente tem isso. Quem é a favor e quem é contra. Então, positivo e negativo. Mas é bom a assembleia. Eu gosto de assembleia, porque você não decide sozinho. O pepino que tiver que dar, todo mundo. Vai ser repartido com todo mundo. Agora, se eu tomo uma decisão sozinho, eu vou ter a culpa daquilo lá sozinho também, porque eu não fui, eu não levei, eu não comuniquei, eu não participei da Assembleia Geral. Então, isso é bom. Tá bom? A introdução eu quero ler aqui a introdução, porque é muito legal. Introdução da lição diz assim: uma rápida leitura do Novo Testamento é suficiente para percebermos o que a igreja é de fato, a importância que ela tem. Para os apóstolos e os primeiros cristãos, a igreja era relevante. Paulo, por exemplo, denominou a igreja de coluna e firmeza da verdade. Tem 1 Timóteo 3,15. Pedro chamou de geração eleita. 1 Pedro 2,9. Nesta lição, notaremos que a Bíblia, de fato, revela sobre a igreja de Deus. Veremos que igreja, isso aqui é importante. Irmãos, duas palavrinhas muito importantes que a gente vai estudar aqui. Essa aqui, chamada isso aqui, Isso. Vamos estudar sobre essa palavra, igreja, o que ela significa, como chegou até nós. Então, vai por aí. Cadê? A igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma instituição divina. Associação entra todo mundo. É diferente, gente. Associação e uma instituição. Associação, você entra, você é aderido, alguém te chama, você começa a participar. Agora, quando instituição é diferente. A igreja, a instituição, você não é convidado, você para fazer parte de algumas etapas que você tem que cumprir. Então, vamos estudar sobre isso. O primeiro tópico diz assim: o povo de Deus na Bíblia e na história, no Antigo Testamento. O termo hebraico, olha, outra palavrinha aqui que vamos fazer aqui, Qual? É isso mesmo. How? É usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus, debaixo do pacto. Neste pacto é usado uma convocação para uma assembleia ou um ato de reunir-se em assembleia. Dessa forma, how é descrito como povo reunido. Deuteronômio, que o pastor falou ali, 4:10, o que é que diz lá? Vamos procurar. Eu gosto que, irmãos, eu vou citar algumas referências, eu gostaria que os irmãos nos ajudassem aí. Eu não vou botar aqui no telão, porque a gente está muito mal acostumado, irmão. Às vezes a gente não sabe nem onde está o livro lá. Então vamos folhear. Vamos folhear a Bíblia para achar esse capítulo aí. É Deuteronômio, capítulo 4, verso 10. O outro já acha Juízes, capítulo 20, verso 22. O outro, 1 Samuel 17, 47 e 1 Reis 8, 22. Deu para guardar? Não? Até onde foi? Ai, meu Jesus, que isso? Juízes 20, vou fazer assim, Juízes 20, Sara. É isso mesmo? Não. Sara, vai ler, Sara, que isso, meu irmão? 20
Juízes 20, capítulo 2. A tocha aqui vai ler 1 Samuel 17, 47. Aline, 1 Reis 8, 22. Ah, já pegou? Ah, tá bom. Então, o Zé, 1 Reis 8, 22. A mãe tocha, 1 Crônicas 13, 2. Celise, vai, Neemias 5, 17. Vamos ver o que essa palavra qual faz no Novo Testamento, esse ajuntamento, né? É descrito como o povo de Deus reunido. Deuteronômio 4, 10. O que aconteceu no Monte Sinai naquele dia em que vocês estiveram na presença do Senhor, nosso Deus, quando Ele me disse, reúna esse povo na minha presença, para que escutem o que vou dizer, a fim de que aprendam a temer-me a vida inteira e assim ensinem os seus filhos. Aleluia, viu? Deus fez com que Moisés tivesse uma reunião para comunicar o dito da palavra de Deus, aquilo que Deus estava falando. Então foi preciso de um ajuntamento, foi preciso que eles estivessem reunidos num só lugar para que ouvisse a palavra de Deus. Congregação do povo, Juízes 20, versículo 2. Então tá, pula esse. Multidão, 1 Samuel. Ah, vai ler? Ah, desculpe, vocês não tinham encontrado, desculpe. Vai lá, Sara. Os campos do povo se habilitaram de todas as tribos de Israel na congregação do povo de Deus, 400 mil homens de pé que arrancavam a espada. Aleluia! Foi quando eles se reuniram lá para determinar uma guerra. Mas viu, a reunião foi o quê? Tribos, o que mais? Tribos, a congregação do povo de Deus. Reunindo homens que tinha na mão a espada, para que fosse determinado o tempo da guerra deles. Então, mais uma vez, o povo de Deus reunido na multidão. 1 Samuel. 17, 4, 7. E saberás toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará em vossa mão. A multidão, né? Na congregação, 1 Reis. 1 Reis 8, 22. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus. Só o verso 22. Isso. Tá vendo? Mais uma vez, o povo lá, Deus colocando o povo reunido. Congregação de Israel, 1 Crônicas 13, 2. Disse Davi, todas as congregações de Israel, sem entender, aparece. Esse isto direi ao Senhor nosso Deus, e viemos ser breve, mensageiros de todos os nossos outros irmãos, todos na terra de Israel. A sacrifício no levantai, meditai. Aí. Sua cidade, e nos seus alavancamentos, para que não nos consorte conosco. Só. O que o povo fazia? Israel era muito grande. Era multidão. Como é que ele fazia para anunciar esse dito, ou essa reunião? Como é que Moisés fazia? ou era fumaça, né? Podia ser fumaça também. Mas não, eles mandavam mensageiros. Mensageiros para as tribos, principalmente para o cabeça da tribo, se reunir para que fosse falado a palavra de Deus, ou aquilo que Deus queria falar com o povo, para aquele povo, naquele momento. Então, era preciso também de mensageiros para reunir. Vamos lá, mais um. Grande ajuntamento, Neemias. E considerei comigo mesmo no meu coração, depois que levei conta de nós e com os magistrados, e disse-lhes: juro, tomais cada um do seu irmão, e ajuntei com eles um grande ajuntamento.
Aleluia. Tá vendo? Para o grande avivamento foi preciso de quê? Um ajuntamento e uma convocação para que Deus fizesse aquilo. Então, quer dizer que Qual quer dizer o quê? Ajuntamento. Um ajuntamento. O que mais? Uma reunião. Muito bem, uma assembleia. Aleluia. Isso. Não tem nada de WhatsApp aqui. Eu gostei, eu não tinha nem lembrado do WhatsApp. Mas é isso aí, irmão. Ó, tudo isso no qual chama lá no Antigo Testamento. Agora, o termo qual, portanto, no texto do Antigo Testamento, se refere a Israel étnico, ou uma nação que se ajuntava ou reunia, tanto com fins de cultivos ou não. Então, essa reunião serviria tanto para guerra quanto para culto. O qual significa isso. Ele quando ele é falado, quando você... que a gente não estuda grego, mas o grego lá, quando você vê essa palavra, quer dizer, quando o povo se reunia, tanto para guerra, para se dar uma ordem de guerra, ou quando ia fazer um culto. É a mesma palavra para que se refere para reunião. No Novo Testamento, o termo grego igreja refere-se ao quê? Refere-se a igreja cristã. É a nossa ou não? Ou é do outro? Aleluia. É a nossa. Assim, o seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacra. Então, essa aqui, quando fala igreja, é sacra. Tanto para a gente, quanto para a igreja católica ou para outra denominação. Isto é uma assembleia de crentes que se ajuntaram para adorar a Deus. Atos 12, 5. Yuri, está com a Bíblia na mão? Então põe na Bíblia aí, não fica olhando outra coisa não. Atos 12, 5 para você. Lica. Vai ser Mateus 16, 18, Lica. Já achou, meu irmão? Sabe onde é que está Mateus? É Atos, desculpe. Atos 12, 5, desculpe. Você está ligado, né? Então vai. Gente, põe a voz para fora. Fala com o pulmão. Enche o pulmão e manda ver. Vocês estão falando muito baixo, não estou nem escutando. Vai aí, Yuri. Eu estou calmo. Atos 12, 5. Aleluia. Se a igreja fazia contínua oração por Pedro, eles estavam onde? Reunidos, né? A igreja estava reunida. Então a igreja já no Novo Testamento é citado aí para uma das primeiras vezes, dizendo que Pedro estava na prisão. E a igreja do Senhor reunida, ajuntada para interceder por Pedro. Não apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerado que se reúne para adorar a Deus. Isso é a igreja. Em Jesus, na verdade, né? Tudo isso em Jesus. Por exemplo, o uso do termo igreja é como sentido exclusivo. Olha só, é exclusivo nosso. O povo adquirido pelo seu sangue. Mateus 16, 18. E também eu te disse que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. É exclusivo ou não? Aliás, agora tem um porém aí, né? A igreja católica diz que esse versículo aqui, quem é o presidente, quem é o cabeça da igreja, quem é? Pedro. Ou o Papa, né? Depois de Pedro é o Papa. Dizendo que ele é a igreja, ele que faz, ele que constituiu e tarará, aí vai
Aí tem uma história grande que a gente não vai poder contar aqui, que minhas horas também não permite. Mas a primeira citação também de exclusividade, que igreja que Jesus fala, é com o sentido de Pedro, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ó. Vamos lá. Dessa forma, o uso paulino, igreja, nas suas epístolas, designa sempre a comunidade dos salvos. Então, quando tem um sentido de igreja, você tem que ter em mente que são os crentes regenerados, reunidos ali. Hoje nós estamos aqui. Todos aqui são regenerados? Aleluia. Nós fomos comprados, fomos limpos pelo poder de Deus para que estejamos aqui hoje reunidos, consagrados ao Senhor. Então nós somos regenerados. Assim vemos Paulo saudar a igreja, 1 Coríntios 12, ele sauda a igreja, Paulo ensinando a igreja, 1 Coríntios 1,17, disciplinando o uso dos dons de adoração na igreja. Aí tem um monte de versículos que eu acho que você tem na sua revista, não é exclusivo do professor, e você pode aí depois procurar, ler, se aprofundar mais. Agora, segundo ponto, a igreja como criação divina, a igreja como uma ideia de Deus. A igreja estava no coração de Deus e foi idealizado por ele. Sim ou não? Ou não tem nenhuma divergência não, gente, para a gente discutir? Não tem? Então está bem nítido aí isso, né? Em sua essência, ele é um projeto divino, como também elegeu nele, Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis, diante dele em amor. Efésios 1:4. Pastor Marcos, pode ler, por gentileza? Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Aleluia, em amor. Em amor. Então, antes da fundação do mundo, ele já havia preparado isso para cada um de nós. O amor de Deus faz com que provasse esse plano para salvar o homem caído. Assim, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Efésios 5:25. Quando você fala igreja, não tem muito assim, você destrinchar muita coisa, porque é muito fatídico, é muito assim, é muito nítido, né? É muito claro para qualquer um que lê a palavra de Deus. Vai, Lã. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Aleluia! Rapaz, isso aqui é meio complicado, né? Amar a mulher como Cristo amou a igreja. É fácil, irmão, de cumprir isso? É fácil? É fácil quando a mulher está azucrinando nosso ouvido? É fácil quando o homem não cumpre aquilo que a mulher está pedindo? Como é que é, Campos? Não, Campos? É um negócio complicado, mas é viável. Você pode fazer isso. Quando as pessoas se submetem a um ou outro, fica mais fácil. É difícil. Na hora do bala cruzada, você não nem lembra. Mas depois, quando passa, você fala, caramba, eu errei, podia ficar calado, né? Porque se Jesus conseguiu, quando ele foi humilhado, foi crucificado, ele amou da mesma forma e se entregou por aquelas pessoas tão de mal que fizeram com ele. Gosto de divergência. Eu acho que não é fácil. Então eu acho que... Não é fácil, mas é possível. Aleluia, é possível. Porque se Jesus conseguiu, a gente consegue. Não, mas Jesus era outra, diferente de Mas mim ele e era você. um homem daqui na Mas terra a gente está também. em Cristo, a gente ama. Hã? A gente está em Cristo, a gente ama. Não estou falando que a gente não ama, estou falando que é você se colocar como um sacrifício. Tipo assim, chega o cara aqui e vai tirar a vida do pastor Marcos. Você se coloca no lugar dele? Eu acho que Não, eu me coloco no lugar dela. Não, eu estou falando ela para colocar no seu lugar. Está vendo como é que é a situação? E principalmente se você discutiu antes de chegar aqui. Mas eu acho que amar é independente daquilo que o outro faz pra você ou não. Não, eu concordo, irmão.
Eu estou falando somente que, cara, é difícil o negócio, mas não é impossível. Eu gosto dessa palavra, pastor. É difícil, mas não é impossível. Agora, a gente pode conseguir. Pode conseguir. Pois não. Mas, irmãos, eu penso assim, se a pessoa ela está em Cristo, ela suporta. Por quê? Porque você vai se colocar no lugar daquela pessoa e você vai pensar assim, o que Jesus faria no meu lugar? Então tá, vou te citar uma situação aqui. Você tem filho? 4. Chega um cara na casa da senhora. O cara entra na casa da senhora, amarra a senhora, amarra seus filhos, amarra seu marido e começa a estuprar todo mundo. Aí a senhora tem chance de tirar aquela corda, ou seu marido. Você acha que você vai pensar em Jesus naquela hora? Fala assim, oh meu Deus, eu te pergunto, caramba, você vai arrebentar o cara. Porque a Bíblia fala assim, a gente não compreende quando a Bíblia, Deus fala assim, ó, extermina tudo. Mas se você está ali pedindo a misericórdia de Deus, o Espírito Santo vem de... Vou ter que ser muito crente, viu? Porque Tá boa. falou o bem que ele quer fazer e não faz, o mal que ele não quer fazer. Exatamente. É difícil, mas é possível. Mas é possível. É possível. Eu nada vou dizer assim, não é impossível, não é impossível. Não é possível. Exatamente. É possível, Mas é difícil de se fazer isso. Mas é possível, eu comprei. Agora, nem todo mundo tem o mesmo instinto, a mesma capacidade que a irmã. Eu não tenho, eu sou sangue quente. Se eu puder pegar o cara e rebentar o cara, eu rebento. Mas depois eu vou ficar pensando assim, caramba, por que eu fiz? Não, deixa eu concluir aqui, irmão. Só um instante. Quer ver uma coisa simples? Uma briga no trânsito. Eu já passei por isso. Eu queria pegar o cara e rebentar o cara, mas depois eu pensei, o cara foi embora, eu fui também. Eu digo, meu Deus, que besteira que eu fiz. Aí eu olhei assim, testemunho. Entende? É um negócio, é complicado, mas é possível. É possível, não é impossível. É possível você amar a tua mulher ou o teu marido a ponto de se entregar por ela como Cristo se entregou. É possível. Pastor, Fala, minha irmã, deixa aqui. Não, pode falar. Estou aqui. Fala, minha irmã. Não, eu gosto que quando tem coisa. Pode falar. Eu penso assim, eu falei a palavra fácil, certo? Não é nada, na vida da gente nada é fácil. Mas eu penso assim, por exemplo, eu estou aqui com o Márcio. Aí ele me irrita de alguma forma. Eu não vou deixar de fazer o bem por ele. Nossa! Porque ele me deixa nervosa, porque ele fez alguma coisa que me chateou. Eu vou continuar amando ele da mesma forma. Eu posso sentir ira no momento, raiva, mágoa, alguma coisa. Mas é só no momento. Mas, É cólera, exatamente. É cólera. Ele discutiu comigo. E de repente ele fica doente. Quem vai cuidar? Quem vai cuidar? Sou eu. É lógico que você ama ele, ué. Então, eu acho, nessa visão, eu acho que é fácil. Mesmo que você esteja brava, nervosa, no seu caso, com a sua esposa, mesmo que você esteja brava, nervosa do que ela fez. Se ela necessitar, no momento, você vai... Não, sem dúvida, sem dúvida. A gente vai fazer o sacrifício. Nessa minha visão, eu acho que é fácil. Então eu entendo isso. É possível, gente. Pastor, por isso que a Bíblia nos ensina a produzir o fruto do Espírito. Um dos frutos do Espírito, o que é? Mansidão. É amor, mansidão, temperança. Então, tudo isso vai fazer com que a gente lide com essa situação. Concordo. Agora, é aquele negócio, nós temos que, para ser esse santão mesmo, esse cara que vai baixar a cabeça, nós temos que buscar. A Bíblia nos motiva, nos incentiva a buscar esses dons. E quando você tem esses dons, você consegue superar muita coisa. Agora, cada um é diferente do outro. Eu vou ter um procedimento diferente do pastor Marco, diferente já do Rodolfo, que já está com mais idade e sabedoria, vai saber lidar muito mais com essa situação do que eu, porque ele já passou por isso. E fala assim, não valeu a pena. Eu vou me aconselhar com ele, ele vai falar assim, filho, não vale a pena, porque eu passei por isso, eu vivi isso, então fica frio. Baixa a cabeça, baixa a bola, e eu vou fazer isso. Porque é possível, né? Olha lá, um cara com mais idade, com sabedoria, me aconselhou a não fazer aquilo que eu queria fazer, porque tem mais experiência. Entendeu? Fechou? Aleluia. Querer fazer e fazer tem um abismo. Tem um abismo. Entre esse abismo que você tem que se policiar. Aí o Espírito Santo é assim,
nessa lacuna ele vai falar contigo. Né? Como o irmão falou, a gente tem um desejo de fazer, que nós temos uma tendência pecaminosa, somos caem. Mas a gente luta de vingança também, né? Não, sem dúvida. Então, é possível. Vamos lá, então. Deixa eu correr, meu irmão. Segundo tópico aqui diz assim, a igreja como uma realidade correta. Duas perguntas aqui pra gente, irmãos, pra gente analisar. Quando a igreja passou a existir de fato? E quando ela estabeleceu na sua forma correta? Quando? Alguém sabe? O pastor já falou ali, logo no início. Atos 2, né? Tudo começou por ali. Então vamos lá. A maioria dos teólogos defende que foi no dia de Pentecoste que a igreja foi instituída. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos. Você sabia disso? A palavra igreja não foi citada no livro de Marcos, não foi citado em Lucas, não foi citado em João. Mas Mateus fala de sua existência, mas como um evento futuro, que já foi lido aqui em Mateus 16, 18, que a Lica leu, que Jesus fala assim, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, Jesus estava falando no futuro para Pedro. A igreja no Pentecoste, depois de Pentecoste, Lucas destaca todos os dias, descreve o Senhor, a igreja, que aqueles que haviam de ser salvos. Atos, isso aqui a gente vai passar. De forma, a igreja que existia apenas no coração e na mente de Deus, se torna uma realidade concreta quando o Espírito Santo é derramado no Pentecoste após a ressurreição de Jesus. Atos 2, 1 e 2. Quem pode ler? Você sabia que a palavra igreja aparece 115 vezes como a igreja no sentido universal no Novo Testamento? 23 vezes em Atos, 63 nas cartas paulinas, 5 nas outras epístolas. E 20 vezes em Apocalipse aparece a palavra igreja. Pode ler, quem me achou? E concluindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos cordentemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estava sentado. Amém. Então está aí, claro. No dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro disse, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Você lembra quantos receberam Jesus nesse dia? Nessa pregação? Quase 3.000 almas, de uma vez só. E ele só falou daquilo que ele viu e ouviu e presenciou. Pedro falando, né? Daquilo que Jesus fez. Com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo que como se dá o ingresso a uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento do batismo. Lembra que eu falei? Para você entrar na igreja, você tem alguns critérios? Então, você tem que ser uma pessoa arrependida e tem que ser uma pessoa regenerada. Arrependida e regenerada. Para que você possa entrar através do batismo. É através do batismo que você consegue participar de uma igreja evangélica, né? É evangélica. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas que fizeram uma pública profissão de fé. Eu acho que todo mundo passou por isso, lembra? Quando você aceita Jesus ou quando você vai batizar, você levanta a mão dizendo, eu creio, tarará, você faz a pública confissão de fé. O ingresso de alguém na igreja não se dá por adesão. Não, lembra que eu falei? Não é por adesão. Ó, ação ou efeito de aderir, de apoiar, de passar de fazer parte de alguma coisa. Então, a adesão é isso, não é como o WhatsApp. Agora lembrei do Zé, o WhatsApp. O WhatsApp fala assim, oi meu irmão, me ADD aí. O que é ADD? Adicionar, exatamente.
é adicionar. Então a igreja não é como um WhatsApp, para você adicionar direto. Eu vou adicionar o irmão Campos lá na igreja. Não pode. O irmão Campos tem que se arrepender, tem que ser batizado, a gente tem que ver a regeneração dele, para que ele possa comungar com a gente aqui, senão vai ficar diferente. Ó. Ele vai pensar de um jeito, a gente vai pensar do outro. Aí fica difícil. Oi? Aí tem. Aí depois você pode ser incluso no WhatsApp, tá certo. Essa adesão é pela conversão. Você tem que receber Jesus em seu coração também. É exatamente esse sentido que a palavra metanoia, traduzido por arrependimento, significa uma mudança. Então, para tudo isso acontecer, você tem que ter essa metanoia para que essa mudança aconteça em você. Assim, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna. Mas graças ao Evangelho, tivemos nossas vidas transformadas. Aí que está o grande tchan, o grande boom aí. É quando você conhece, você se arrepende e que sua vida é transformada. Agora, para concluir, eu gostei da conclusão aqui da nossa revista. A conclusão da nossa revista diz assim, ó. Nessa lição vimos como surgiu a igreja, fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus, até estabelecer no Novo Testamento após a morte e ressurreição de Cristo. É a infusão do cristão no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco por uma fundação sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da igreja e do corpo de Cristo. Aleluia! Dúvida? Vamos lá, dúvida? Controvérsia? Não? Como é que é? É difícil, mas é possível. Aleluia! Tá bom? Deus abençoe você e que Deus possa falar mais no seu coração. Leia a palavra para que você possa se ter mais firmeza naquilo que a palavra tem dito para a gente. E para você também, como igreja, você saber que você é igreja e você defender a sua tese de igreja também, quando alguém falar besteira.